Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a continuação do estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3 desse quarto trimestre. Então, essa lição a gente vai falar sobre a missão transcultural no Antigo Testamento. E nós precisamos entender lembrar, né, que nesse trimestre nós estaremos falando sobre esse chamado de Deus para com a igreja como um todo, para ser a grande comissão. Ser somente não, né? Exercer o papel da grande comissão, que é um chamado ao trabalho de missões, de proclamação da palavra de Deus. Vivemos os últimos dias da igreja na terra e nós temos uma ordenança da parte do Senhor Jesus para que a igreja assuma essa responsabilidade de falar do evangelho para toda criatura. Então, esse trimestre vai falar sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de número 3, nós já falamos a parte 1 e a parte 2, missões transculturais no Antigo Testamento. E a gente lembra que essa lição, o comentarista, ele usou dois episódios, né, da Bíblia para testificar a respeito dessas missões transculturais no Antigo Testamento. Ele usou, a gente falou sobre Elias e a viúva de Sarepta, e também ele usou o episódio lá do missionário Jonas, que foi ordenado a ele pregar em Nínive. Então a gente aprendeu algumas coisas interessantes nesses dois tópicos anteriores, e hoje a gente vai falar sobre o tópico 3. O tópico 3 fala sobre alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Se você tem a sua revista aí, acompanha aí o tópico 3. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Nesse canal nós falamos sobre a Bíblia de forma simples, direta e bem clara, numa linguagem de fácil interpretação. E quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai procurar com quem sabe. Essa é a realidade, e é uma realidade que deveria ser para todos os canais que nós temos na internet, de YouTube, principalmente canais cristãos, né? Que devem dar assim, prioridade para a divulgação da verdade da palavra de Deus, sem meias palavras ou falsas teorias. A gente precisa falar a verdade. Então diz assim, ó, o ponto 1. Alianças de Deus. Ele colocou aqui, ó, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. E ele colocou para nossa referência Gênesis 3, do 1 ao 6, e Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Então, ele conta aqui já o que foi e o que é até hoje o plano de Deus para com a humanidade, para com o homem perdido. Saiba que todos os homens, a gente precisa ter essa convicção. A salvação, ela se manifesta através da graça a todos os homens, sem distinção. Porém, esses homens, eles precisam tomar uma decisão em suas vidas. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua palavra, a seguir a sua Constituição, a Constituição do reino, que é a Bíblia Sagrada. Ele não obriga ninguém e nem tem como forma de fazer com que as pessoas aceitem a Jesus Cristo, como diria num velho ditado aqui, assim, a ferro e fogo. Ninguém é obrigado. O Senhor, ele não obriga ninguém a aceitar a Jesus Cristo. Ele não obriga. Ele faz um convite e ele dá essa oportunidade de graça, diferente de algumas religiões. E principalmente, irmãos, eu preciso falar isso aqui, aproveitar essa oportunidade.
e principalmente algumas religiões que estão aí em voga, né? Estão no, como a gente fala, estão no hype agora, que são aquelas religiões lá do Oriente, lá em que a gente está vendo aí esse conflito entre Israel e os camaradas lá do grupo lá do Hamas. Então, se você não está inteirado nisso, procura se inteirar, porque é importante você entender. Então, aquela religião lá, onde ela é predominante naquela região do Oriente, né? É uma religião em que ela tem como base o seguinte: se você não seguir a mesma religião que eles, você é até mesmo digno de morte. E você está arriscado a ser morto porque você não aceita os dogmas, os ensinos da religião deles. O cristianismo é diferente. Nós pregamos a palavra, uma palavra viva e eficaz, santa, pura, e ela chama os homens ao arrependimento, à mudança de rota, à mudança de atitude. Mas é triste dizer isso, né? Mas jamais o cristianismo ele vai ser pregado sendo imposto, né? Sendo uma imposição, melhor dizendo, a fim de que se a pessoa não aceitar o cristianismo, vai acontecer alguma coisa pior com ela, ou ela é digna de alguma coisa pior. Não, jamais. O cristianismo não tem isso. É uma religião em que você é livre para você fazer o que você quiser. Mas saiba que, no final, no dia do juízo, você vai prestar contas. Então, o plano de Deus é chamar e salvar todos os homens, desde que esses homens aceitem de bom grado. A escolha é do homem, não é uma imposição. A igreja séria, cristianismo sério, verdadeiro, não obriga ninguém a seguir. Ele orienta, ele chama a atenção, ele corrige, ele puxa a orelha quando tem que puxar a orelha para acertar, porque o amor de Deus que é o ponto principal do cristianismo. Então, não tem esse negócio de igual, né, nessa religião lá do Oriente, eles pregam o amor, mas o amor tipo assim, sabe aquele amor de casamento que acaba em tragédia? Que fala assim, ó, eu te amo, mas se você se separar de mim ou se você não ficar comigo, você não vai ser de ninguém. Sabe essas coisas loucas? Isso não é amor. Isso é ódio travestido de amor. Então, o cristianismo não tem isso. Então é bom a gente deixar claro isso aqui, porque algumas pessoas estão confundindo essa postura do que está acontecendo lá e algumas acabam ficando do lado do grupo H e não é muito legal isso aí não, tá? Mas vamos lá. Por isso, por conta desse projeto de restauração da comunhão com a humanidade, por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, esse terceiro tópico aqui, para nós fecharmos, o comentarista ele vai trazer essas duas alianças, uma incondicional e outra condicional, que já é o subtópico 2. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. Como poderia dizer isso aqui? Aliança incondicional, disposição soberana de Deus. O que pode ser isso, essa aliança? Deus, na pessoa do Senhor Jesus e do Espírito Santo, ele prometeu que voltaria através de Jesus, ele prometeu que voltaria para buscar a igreja. Isso é uma aliança incondicional. Por quê? Porque independe se o homem, se eu ou se você vamos estar servindo a Deus ou não. Não importa. Ele prometeu e ele vai voltar. Isso é uma aliança incondicional. Independe da atitude que o mundo esteja, se o mundo está melhor, se o mundo está pior, não importa.
Se ele prometeu, ele voltará. Então, eu acho que esse é um dos grandes exemplos dessa aliança incondicional. Não depende do homem para que essa aliança se cumpra, porque é a soberania de Deus nesse aspecto. Porém, a aliança condicional, o comentarista colocou aqui, ó, é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo, ou seja, as duas partes, contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este indivíduo cumpra perfeitamente certas condições. E aí ele coloca mais ainda aqui, ó. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Está lá em Gálatas 4:4. Então, é claro para a gente entender isso aqui, né? Uma aliança, então, condicional. É uma aliança onde Deus faz a proposta, tá? Como diz assim, ó, a Bíblia informa para nós que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, desde que esses homens aceitem isso. Deus, ele provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu para restaurar essa comunhão. Porém, para que essa comunhão seja efetivamente restaurada, o sacrifício foi feito. Mas nós, os homens, nós precisamos reconhecer esse sacrifício e permanecer no que diz respeito aqui, o comentarista colocou, como se fosse um contrato onde tem duas partes. Nós precisamos seguir a nossa parte, porque certamente Deus seguirá a parte dele, porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Então, irmãos, nós precisamos, como cristãos, se alegrar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia tem palavras incríveis para dar a nós, cristãos, esse renovo de esperança, de que, apesar de tudo de ruim que acontece no mundo, haverá um dia, está lá em Apocalipse 21, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Essa é a esperança que o cristão que aceitou a proposta, o contrato, recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, e agora nós manifestamos isso às pessoas, ao mundo, para que eles entendam isso. Apesar de que muitos no mundo não entendem isso, né? E eles acham que nós somos loucos, né? Não sei se você viu um vídeo que rolou aí foi esse mês, né? Que um repórter de uma emissora aí de TV, que eu aconselho você a nunca mais assistir nada dessa TV, e ele, né, em rede nacional ou até internacional, ele falou que essa coisa que os cristãos pensam a respeito de Jesus voltar e ir para o céu, serem levados para o céu, para uma outra dimensão, ele falou, isso é uma pura maluquice. Ele se referiu a isso. Eu senti isso quando eu vi o vídeo. Assim, sabe, aquele desdém de falar assim, essas pessoas são loucas. Porém, para a gente terminar aqui, a Bíblia informa para nós que Deus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é isso. É a palavra de Deus que diz isso. É a nossa Constituição, a Bíblia Sagrada. Então, para a gente fechar aqui, na sinopse 3, há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Eu aconselho você
a ir à escola dominical, continuar estudando, se preparando sempre que possível, leia a palavra de Deus todos os dias, ore, intensifique as suas orações, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e o arrebatamento da igreja vai acontecer de uma maneira como que eu diria, inesperada. Inesperada pode ser uma palavra certa, mas nós esperamos isso já, né? A gente não sabe exatamente quando vai acontecer, tá? Mas isso vai acontecer. Então, para a gente terminar, vimos que o plano de Deus, a conclusão, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. E mais, por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória entre todos os povos e as maravilhas desse Deus. Está lá no Salmo 96, versículo 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo, que é um tema da próxima lição. Então, eu espero que você tenha entendido, meu irmão, minha irmã, de forma simples, bem objetiva, esse resumo aqui, esse bate-papo nosso a respeito da lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Como Deus provou em várias ocasiões o interesse dele, e ainda é até hoje, de alcançar todas as nações, que todos os homens se convertam ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho que transforma a vida do homem, que faz de nós uma nova criatura e dá a nós uma esperança viva e eficaz que não acaba nunca. Por quê? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: Jesus Cristo, esperança nossa. Porque nós cremos que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens no qual podemos ser salvos. Assim a Bíblia afirma para nós. Atos 4:12, se não me falha a memória. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixe um comentário aqui embaixo, deixe um comentário aqui para a gente saber o que você achou, o que você acha dessa lição. E ore, irmãos, ore, igreja, por Israel, ore por tudo isso que está acontecendo atualmente, essa guerra lá em Israel. Ore para que haja uma intervenção da parte de Deus e que tudo cesse ali da melhor maneira possível, o mais rápido possível, mas que enfim, né? Porque nós sabemos como é terrível essa situação e a igreja tem que orar, nós precisamos orar, né? Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é quem enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.